No vídeo de hoje, vou falar para vocês aí um pouquinho sobre aluguel em área rural. Muita gente perguntando, quer saber se é possível alugar para não ter que comprar assim logo de cara, né, uma propriedade rural. Tem duas modalidades, o aluguel, o arrendamento, e eu vou falar nesse vídeo aqui um pouquinho desse assunto para vocês. Primeiro é o aluguel. E o aluguel em área rural, de um sítio, de uma fazenda, é muito parecido com o aluguel urbano ou principalmente o aluguel no litoral, onde você pode pegar lá uma casa para temporada. É muito comum aqui na minha região, por exemplo, ter sítios que o pessoal aluga para um feriado prolongado ou para um final de ano, para um carnaval, por exemplo. Vem, fica lá uma temporada, depois vai embora. E aí o pessoal aluga para lazer mesmo, não é para uma produção rural. Esses aluguéis você encontra no LX, no Facebook, imobiliária, é tranquilo, joga lá no Google lá, aluguel, casa de temporada no campo, você vai achar aí várias possibilidades, obviamente na região onde você quer ir. E aí, você podendo fazer um aluguel de temporada, te permite conhecer aquela região antes de você se comprometer com um valor muito maior, que seria realmente comprar uma propriedade. Esse aluguel, depois que você pesquisar a região, tem também a possibilidade de você entrar num aplicativo que chama Airbnb, o pessoal conhece bastante aí, e no Airbnb, hoje em dia, tem muita propriedade rural que oferece lá uma vivência curta, digamos assim, que você vai, aluga o espaço, vive ali aquela vida rural durante um tempo, alguns dias, depois vai embora. Eu vejo aí vários anúncios hoje em dia, é só você instalar o aplicativo, dar uma olhada e você procura aí na cidade que você quer esse tipo de propriedade. Vai ser ótimo, porque aí você começa a entender a dinâmica da região rural para onde você está pensando em mudar no futuro ou comprar uma propriedade no futuro, né? E é muito importante você entender a dinâmica para você saber se é isso mesmo que você quer. Às vezes você está na cidade e você tem uma visão um pouco romantizada da vida rural. Então é legal você botar o pé no chão mesmo, você sentir como é que é na prática, para você saber se esse teu sonho é realmente o que você quer tornar realidade ou não. Pode acontecer também. No meu caso aqui, como é que foi a minha experiência? Eu, antes de comprar esse sítio aqui, comecei a vir aqui para a região, conheci várias cidades do entorno. E aí, aos poucos, eu fui me hospedando em pousadas, fui visitando a cidade, visitando as atrações turísticas, entendendo aqui como as coisas funcionam, como elas são diferentes de uma grande capital. E aí eu me convenci de que era bacana fazer sim essa transição. Lá atrás, quando eu fiz isso, era mais difícil. Tinha menos anúncios, não tinha muito essa possibilidade de Airbnb, mas hoje em dia é muito mais tranquilo e eu recomendo fortemente que você procure aí sim um sítio para alugar, que seja uma temporada, que seja alguns meses, que seja até 1, 2 anos, para você sentir primeiro como que é a vida rural antes de você tomar uma decisão maior. E isso é o aluguel, as possibilidades. Agora eu vou falar para você o que é arrendamento de área rural, que é um outro ponto importante. Arrendamento de área rural. Esse é um termo que na cidade não se usa muito, mas aqui no campo é muito comum. E o que é arrendar? Arrendar seria basicamente um aluguel, mas com fins comerciais de uma propriedade. Então eu vou contar o meu exemplo real aqui, de quando eu arrendei um pedaço de terra que eu tenho para plantio. Então eu negociei com um colega da cidade, ele veio aqui, visitou a terra, gostou e falou que queria alugar por 1 ano, arrendar por 1 ano, esse pedaço de terra para plantar, vender e depois me devolver. E durante esse 1 ano, ele poderia vir quando ele quisesse para cultivar, para cuidar, para capinar e assim por diante, né? Para cuidar aí do cultivo. E ele me pagou à vista esse valor
Na época, há alguns anos atrás, quando eu fiz isso, o valor aqui na minha região, interior de São Paulo, era de R$ 1.000 o alqueire paulista, que tem 24.200 metros quadrados. Se você souber aí na tua região, deixa aí embaixo nos comentários, vamos ajudar o pessoal. Coloca aí qual que é a região e mais ou menos qual que é o valor e como funciona aí as áreas para arrendar nessa região, para ajudar o pessoal pelo país que está pensando nesse tipo aí de modalidade, né? Aí o rapazão alugou aqui, e aí ele fez lá o cultivo dele, foi bacana, deu um pouquinho para mim aí depois também, deu fruto para todo mundo, vendeu, e depois ele me devolveu a terra. Eu depois plantei eu mesmo, né? Não cheguei a arrendar de novo, e hoje a terra está lá descansando, estou pensando em retomar esse plantio. E essa terra, quando a gente fez esse acordo, assim, digamos, né? Não teve nem contrato assinado por arrendamento, nem nada. Mas o certo é você fazer. Faz lá um contratinho de arrendamento. Tem modelos no Google, só você pesquisar aí, contrato de arrendamento, né? Registra em cartório, custa nada, né? E aí você vai ficar mais seguro para fazer isso. O arrendamento vai te permitir ter uma propriedade maior e que você possa sentir como é a vida de ser um produtor rural, se é isso que você sonha para sua vida, né? Você pode experimentar, né, ter a liberdade de experimentar naquela terra por um tempo, sem precisar se comprometer realmente em comprar, né? O arrendamento é tão comum, mas tão comum, que aqui na minha região tem produtores rurais que moram na cidade, em área urbana, arrendam terras pela região, vivem da agricultura, apesar de não ter um sítio ou uma fazenda para cultivar. Então é um produtor rural que mora na cidade, mas que vive do campo. Eu sei que pro pessoal da cidade esse negócio aí é até meio absurdo, talvez você nem tenha ouvido falar, mas aqui na minha região é muito comum. Conheço vários que vivem dessa forma. E é isso, um pouquinho aí que eu tinha para compartilhar. A dúvida que você tiver, deixa aí embaixo. De repente, se eu souber, eu posso te ajudar. Tamo junto!